Seja muito bem-vindo aos nossos estudos bíblicos. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios e espero que tenha sido uma bênção para você os nossos estudos. Hoje nós estamos na lição de número 9, os dons de Cristo, os dons do Senhor na nossa vida. Efésios capítulo 4, do 7 ao 16, a palavra diz assim: Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Introdução à nossa lição. A Bíblia nos revela três classes de dons espirituais: os dons de Deus, o Pai, os dons de Cristo e os dons do Espírito Santo. Estudaremos a respeito dos dons de Cristo. Estes dons são ministeriais, concedidos por Cristo para fortalecer o seu corpo, que é a Igreja. Constitui-se em bênçãos, vitais ao desenvolvimento sadio da Igreja através dos seus próprios membros. Elementos da unidade do Espírito na Igreja. A graça concedida para a unidade da Igreja. Versículo 7. Deus concedeu a sua graça à Igreja, não de modo coletivo, mas individualmente. É uma concessão especial da parte de Deus para manter o ritmo normal das atividades do corpo de Cristo. Ou seja, Deus ele nos dá a sua graça na igreja e ele derrama sobre nós individualmente os seus dons para que cada um de nós, como uma pequena, um pequeno tijolo nessa obra de Deus, possamos desenvolver essa obra com mais fidelidade, com mais comprometimento, para que a igreja ela cresça e se desenvolva cada vez mais. Cada um de nós, cada membro é um tijolinho nessa construção do reino de Deus. E cada uma dessas pessoas recebe algo especial da parte de Deus. A razão da unidade do Espírito na igreja. Versículo 8. O apóstolo procura mostrar por que Jesus tomou-se apto para dar dons aos homens. Ele começa contando a história íntima do Calvário, aquela que os homens não puderam ver, entre a sua morte e ressurreição. Paulo teve a revelação dessa história e inicia declarando: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O Espírito Santo levou o apóstolo a fazer aqui uma analogia, conforme o que está no Salmo 68:18, que ilustra um guerreiro vencedor que leva cativo os seus vencidos e os despoja de suas armas. Só para você ter uma ideia, antigamente, a, o rei que vencia as batalhas, né, o guerreiro vencedor, ele levava cativo aquelas pessoas que haviam sido derrotadas e também todos os seus bens materiais como despojos, né, como riquezas de guerra para esse rei ou para esse guerreiro vitorioso. E foi assim que Jesus, o guerreiro vencedor do Calvário, venceu a morte e a sepultura. Esse texto é também uma declaração profética acerca da vitória de Cristo no Calvário e também a sua ascensão, ou seja, o fato de Jesus subir aos céus. A vitória de Cristo sobre o pecado, a morte e o inferno. Versículo 8 a 10. Subindo ao alto, fala de sua ascensão
e volta ao seio do Pai. É o que o Jesus fez. Subiu aos céus, está à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso. A expressão levou cativo o cativeiro provavelmente significa que Cristo, antes de ter subido ao alto, desceu às partes mais baixas da terra. É uma linguagem metafórica acerca do inferno, lugar invisível dos mortos, identificando na Bíblia um estado intermediário. Você pode ver isso nesses textos, né? Lucas 16, Atos 2, 24 a 33. Jesus, ao morrer naquela cruz, em algum momento, seu espírito desceu ao inferno e tomou de Satanás as chaves e levou cativo o cativeiro. Isto é, transladou os santos para a presença de Deus, aonde aguardavam a ressurreição de seus corpos. O pecado perdeu a sua força na vida do crente, porque Cristo derrotou na sua morte, como vemos em Romanos 6. A morte perdeu o domínio da sepultura, porque Cristo ressuscitou poderosamente dentre os mortos. Apocalipse 1, 17 e 18. O inferno perdeu o seu domínio sobre o crente. Por isso, quando morre, a alma e o espírito do crente descansam em Cristo enquanto aguardam a gloriosa ressurreição de seu corpo. Ou seja, quando nós morremos em Cristo, estamos em Cristo e vivemos em Cristo. Ele é a nossa garantia. Ponto 2. Os dons espirituais, os dons especiais para a unidade da igreja. Mediante a sua vitória no Calvário, Jesus conquistou o direito de conceder dons para a igreja. Versículo 8. A ordem dos dons na listagem do versículo 11 não é uma evidência de hierarquia no ministério cristão. Então, não há uma ordem, esse agora, esse é depois, não existe isso. Cada dom de Cristo é concedido a fim de produzir a unidade, ou seja, trazer unidade para a igreja, trazer maturidade, aperfeiçoar os cristãos para que eles se tornem cristãos maduros, convictos e perseverantes na obra do Senhor. Apóstolos. Através da história, tem havido muita polêmica acerca da atualidade ou não de apóstolos. Alguns entendem que apóstolos foram apenas os 12 que estiveram com Cristo. Paulo, entre outros dons ministeriais, tinha o de apóstolo. Não há qualquer ensino no Novo Testamento afirmando que o dom do apostolado tenha ficado restrito aos tempos primitivos. Esse ministério, em nossos dias, não deve ser confundido com títulos meritórios conferindo a pastores por tempo de pastorado, pois é um ministério de enviados pelo Espírito Santo, desbravadores para o reino de Cristo. Os profetas. A profecia é exercida no ministério cristão como dom de Cristo e também como dom do Espírito Santo. É preciso distinguir a função segundo a fonte do dom. Se o dom é ministerial, a função difere do dom do Espírito quanto à finalidade da profecia. Em nossos dias, esse dom existe, mas não é reconhecido. Na igreja primitiva, os profetas exerciam o ministério de exortação à igreja. Entretanto, como o dom do Espírito tinha um caráter especial de edificação, exortação e consolação. Evangelistas. Esse é um ministério específico na vida da igreja. Sua função básica é levar as boas novas do Evangelho aos que ainda não a receberam. Não é um trabalho lixo dentro da igreja local. O evangelista tem uma chama divina que o impulsiona para fora, onde estão os pecadores. Lamentavelmente, essa função tem sido equivocada como um degrau abaixo da função do pastor. Entretanto, as marcas de um verdadeiro evangelista aparecem no poder sobrenatural para anunciar as palavras de Deus e nos sinais e maravilhas operadas por sua fé, levando as pessoas a se converterem a Cristo. Alguns exemplos, de evangelistas. Por exemplo, Billy Graham, ele era um evangelista. Reinhard Bonker era um evangelista. Então, homens que Deus utilizava de forma poderosa para anunciar a salvação e a palavra de Deus àquelas pessoas que estão perdidas lá fora.
Os pastores. O Espírito Santo chama pessoas e os dota com a capacidade de liderança no seio da igreja. São pessoas chamadas para cuidar do rebanho de Deus, alimentá-las com alimento sadio e consistente e guiá-los. Essa é a função do ministério pastoral: conduzir o rebanho nos caminhos do Senhor. Esse ministério do pastor tem sido confundido com o de ensinadores, porque ambos, pastores e doutores, estão muito próximos na ministração da palavra de Deus. O dom de pastor se manifesta essencialmente na capacitação pelo Espírito para o obreiro chamado por Deus a administrar, proteger, liderar o rebanho do Senhor. Tá certo que nesse tempo nosso, né, nesse século pós-moderno, a figura do pastor ela está muito diluída, né? Há muitos pastores que se dizem pastores, mas não têm esse chamado, essa chama pastoral que foi concedida pelo Espírito Santo. E por isso, em vez de serem pastores de ovelhas, acabam se tornando mais falsos profetas ou lobo no meio do povo de Deus. Então, que nós tenhamos cuidado também quando nós agimos em relação aos pastores. Ensinadores. Esse ministério não é maior, aqui é os mestres, né? Esse ministério não é maior nem menor no contexto da igreja. Deus tem dotado homens e mulheres com a capacidade para ensinar de modo didático as doutrinas que norteiam a vida do crente no mundo e como nós precisamos de homens e mulheres que tenham o dom de mestre para nos ensinar as verdades bíblicas. Quando nós temos homens e mulheres que têm esse dom de mestre, seja pastor, seja irmão da igreja, queridos, a igreja ela consegue firmar os passos cada vez mais na verdadeira doutrina bíblica. Alguns teólogos tradicionais veem esse ministério ligado diretamente ao do pastor. Entretanto, há conhecidos e excelentes ensinadores da palavra que não conseguem ser bons pastores, no sentido administrativo. Alguns exemplos na igreja primitiva, como Apolo, que percorria as igrejas ministrando a palavra de Deus. Sabe? Então, que nós possamos ouvir esses homens, essas mulheres que têm esse dom de mestre para abençoar a vida da igreja. Ponto 3. O propósito dos dons ministeriais. Para que servem os dons de Deus na vida da igreja? Para o aperfeiçoamento dos santos. As pessoas remidas por Cristo são santas, isto é, separadas para Deus. O ministério cristão visa o aperfeiçoamento dos santos, no sentido de, como crentes, todos precisamos conhecer as doutrinas que formam a nossa fé. O aperfeiçoamento diz respeito à promoção, pela palavra, da renovação espiritual, purificação dos pecados e dinamização para servir ao nosso Deus. A obra do ministério, versículo 12. No trabalho de aperfeiçoamento espiritual de crentes, o Espírito trabalha, vocacionando pessoas para a obra do ministério. Os dons são dados para aperfeiçoar os santos e não para promoção pessoal. Por isso, cada dom ministerial concedido por Cristo através do Espírito Santo satisfaz plenamente as necessidades espirituais da igreja. Esta, por sua vez, deve preparar e habilitar o obreiro para a obra do ministério. Ministrar a vontade de Deus requer do ministro a capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, de conhecer a palavra de Deus, pois esse ministério é para a edificação do corpo de Cristo. O objetivo dos dons ministeriais, versículo 13. Mais uma vez, a preocupação básica é com a manutenção da unidade da igreja quanto à sua fé e prática. Os dons ministeriais têm por objetivo principal desenvolver a fé cristã no crente, no sentido de levá-lo ao conhecimento da pessoa e da obra de Jesus Cristo. É também evitar que os inconstantes se percam, aqueles que facilmente se deixam levar pelas heresias, por falsas crenças e por coisas absurdas que acontecem por aí. E quantas pessoas são levadas por esses falsos ensinos nos dias de hoje?
O crescimento e ajustamento do corpo de Cristo. No versículo 14, o apóstolo destacou a importância do ensino para firmar os inconstantes, os que são levados por ventos de doutrinas. No versículo 15, ele ensina que a verdade deve ser apresentada em amor para com as pessoas. O ministério cristão visa equilibrar esse modo de falar a verdade, pois alguns ministros são secos e duros, não cumprindo o verdadeiro papel ministerial. No versículo 16, a Bíblia mostra que o desenvolvimento espiritual do crente objetiva ajustar o corpo, que é a igreja, à medida perfeita de Cristo. Ou seja, os dons são dados para que possamos levar a igreja a ser cada vez mais parecidas com Jesus Cristo. Um crescimento desproporcional, retardado e desequilibrado do crente prejudicará o funcionamento do corpo. E amados, quantas pessoas estão vivendo de forma desequilibrada e retardando o seu ensino e não cresce, e isso prejudica o crescimento da igreja. E muitas pessoas acusam os líderes, os pastores, né, de que a igreja não está crescendo, não está indo bem porque é culpa do pastor. E muitas vezes é a falta de equilíbrio, de crescimento na vida de cada membro da igreja. A obra do ministério visa ajudar esse crescimento proporcional. Concluindo, a Igreja de Cristo é mantida em sua unidade espiritual pelo desempenho dos dons ministeriais. Por isso, busquemos do Senhor a edificação e o aperfeiçoamento. Lembre-se, os dons do Senhor são dados para que a igreja seja aperfeiçoada e cresça cada vez mais na fé e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nunca será para nossa promoção pessoal, mas para fazer a obra de Deus nessa terra. Questionário: quais as três classes de dons revelados no Novo Testamento? O que foi concedido especialmente por Deus para a unidade da igreja? Quais as três coisas que perderam domínio sobre o crente após Cristo ter descido às partes mais baixas da terra? Para que os dons de Cristo são concedidos à igreja? E que versículo mostra que o desenvolvimento espiritual do crente deve objetivar o ajustamento da igreja? Por fim, não deixe de ler a carta aos Efésios e não esqueça de ler os textos bíblicos que aparecem no vídeo para que você tenha uma maior compreensão de todo o texto bíblico e da palavra do nosso Deus. Bons estudos e que Jesus abençoe sua vida.